Santana, que é o marqueteiro do Ciro Gomes, Isso. que tá falando pra caramba, hein, Márcio Rocha? Boa tarde pra você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Está falando porque acabou de ser indicado, né, pelo PDT como o pré-candidato do partido à presidência da República, né, nas eleições de outubro. Né. Esse anúncio foi feito por aclamação aqui, segundo a direção do partido, né, durante a Convenção Nacional da Legenda, que acontece nesse momento, inclusive aqui em Brasília, lá na sede do partido, que também anunciou o slogan, né, oficial da campanha de Ciro Gomes para a presidência da República. O slogan será A Rebeldia da Esperança. E aí, no discurso, Ciro, até antes de eu entrar um pouquinho, não sei nem se acabou, que eu parei de acompanhar, mas o Ciro Gomes estava falando que na campanha dele, ele já elegeu quais serão os inimigos. Seriam combater a pobreza, a violência, a fome, a desigualdade, desemprego, opressão da mulher e também a destruição das pessoas e do meio ambiente. Também nesse discurso ele falou algumas coisas, alguns pontos, né, referentes ao que ele acha importante que o presidente deve fazer. Ele já falou que vai rever o teto de gastos, que ele classificou como uma fraude, e afirmou que vai taxar grandes fortunas e também cobrar impostos sobre lucros e dividendos caso seja eleito. Também confirmou que vai mudar o que chamou de criminosa a política de preços e também a política de gestão da Petrobras. Também falou, né, criticou a corrupção no Brasil, falando que se expressa por uma aliança, um acerto entre parcelas das elites políticas e econômicas para capturar e dominar o destino do país. E aí, ele, no discurso também, ele criticou o presidente Jair Bolsonaro, chamando o atual governo de tragédia e que, por isso, quer libertar o Brasil das garras do ódio e da mediocridade paralisante. E também criticou os outros presidentes que já ocuparam o cargo. É um trechinho desse discurso que a gente vai ouvir agora. A incompetência de Bolsonaro apenas agravou uma situação que piorava ano após ano. E a pandemia em si mesmo e em sua má gestão, como já falei, apenas sacudiu instrumentos, políticas e instituições já carcomidas por décadas. Collor escancarou a porteira, Fernando Henrique preparou a mesa do banquete e Lula, convenhamos, condimentou melhor os pratos. Depois de servir cerimoniosamente aos tubarões, Lula distribuiu com compaixão de filantropo as sobras para os mais pobres. Pois é, também já tem um pouco da repercussão, meio que uma repercussão interna sobre essa candidatura do presidente Carlos Lupe, né, presidente do PDT, que afirmou que esse evento mostra que o partido está realmente unido na candidatura de Ciro Gomes. Todos os nossos 8 candidatos a governadores, do Oiapoque ao Chuí, falou aqui o governador do Amapá, falou nosso pessoal do Rio Grande do Sul, do Nordeste todo. Isso mostra que o partido está pujante, está vivo, está forte e todos uníssonos no projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro representa. E lembrando que o PDT amanhã, né, comemoraria o centenário do fundador do partido, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Mas, devido à pandemia, essa convenção nacional do PDT está sendo feita de forma virtual. Mas quem falou também sobre esse assunto, né, quem estava lá para representar também e falar sobre esse assunto, é a neta de Leonel Brizola, a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola, que afirmou também que essa candidatura de Ciro Gomes não apresenta apenas uma candidatura, né, mas também o partido está apresentando uma opção de projeto ao Palácio do Planalto. Nós aqui do PDT estamos apresentando para o Brasil um projeto, mas um projeto que tem tudo a ver com aquilo que o meu avô sempre sonhou em implementar no Brasil. Por isso que eu gostei muito do novo slogan, Ciro, a rebeldia da esperança. Meu avô dizia, o voto rebelde, mas sempre com muita esperança. Pois é, Ciro Gomes, lembrando, né, é paulista de Pindamonhangaba, se formou em Direito, já foi 2 vezes deputado estadual, também foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, além de ter sido também ministro da Fazenda durante o governo do ex-presidente Itamar Franco. Também foi ministro da Integração Nacional durante o governo do ex-presidente Lula e também deputado federal de 2007 a 2011. Valeu, Márcio Rocha, falando ao vivo conosco direto de Brasília. E assim encaminhamos essas negociações eleitorais. Por exemplo, agora, neste momento, ocorre uma reunião entre o Luciano Bivar e a Renata Abreu
para discutir ali o futuro do Sérgio Moro, se ele sai do Podemos, vai para o União Brasil, se os partidos se juntam aí na campanha eleitoral. Hoje também foi confirmado o Rodrigo Maia, Cláudio Humberto, rapidinho. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, ele é atual secretário, esqueci o cargo aqui, secretário estadual de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Rodrigo Maia secretário de Fazemos Qualquer Negócio. Ele vai ser o coordenador do programa de governo do João Dória. Né? Você bem destacou na abertura do programa. Enfim, são jogos. Eu acho que o governador João Dória, ele tem todas as condições de ele próprio ser o coordenador do seu programa de governo. Aliás, até seria aconselhável que ele assumisse essa paternidade, para não parecer que é obra de uma figura tão lamentada e lamentável como o Rodrigo Maia, né? Teve uma participação, uma passagem medíocre na Câmara dos Deputados, criou mais dificuldades do que, por exemplo, aprovou projetos. Dificuldades, inclusive, para o país, né? Deixando de votar projetos e programas e reformas que eram essenciais naquela ocasião e, no entanto, ele deixou tudo isso passar para trás, né? Não sei se é uma boa ideia o governador João Dória contar com uma figura como essa. Eu acho que o próprio governador, que tem o que mostrar, né, no desempenho das suas atribuições à frente do governo do estado de São Paulo, tem que assumir a dianteira disso, né, mostrar o que ele poderia fazer ou pretende fazer se for eleito no plano federal, o que fez no plano estadual, né. Tem um ótimo desempenho, ele tem tido um ótimo desempenho como governador, né. Eu conversando com políticos recentemente, né, e eles, por exemplo, o presidente da Câmara é uma dessas figuras que tem assim uma certa... é intrigado com isso. Pô, o cara faz um bom governo, mas não é reconhecido pelos próprios cidadãos, né? Enfim, eu acho que é a hora de turbinar isso, né? Turbinar esses resultados, em vez de estar terceirizando a elaboração da sua proposta de governo.